Glória a Jesus. Irmãos, abrindo nossas Bíblias em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Aí temos nosso irmão Gustavo aqui, irmãos, que já aprontou bastante hoje, já fez uma obra, né, irmãos? Uma obra grandiosa para ele, né? Ele já derrubou uma cortina, ele já derrubou água pela igreja toda, já deixou a mãe dele tribulada já, mas tá bem agora, irmãos. Glória a Jesus. Pelo menos está aqui, né, irmãos? É melhor ele aqui fazendo isso do que em casa, né, irmãos? Porque aqui, pelo menos, tenho certeza que ele tá recebendo, irmãos, a graça de Deus aqui, viu? Os irmãos pensam que não, mas a permanência das crianças na igreja, irmãos, é muito bom, viu? É muito bom. Gálatas capítulo 6, versículo 1, irmãos. Diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas o quê, irmãos? Também tentado. Então veja, irmãos, que muitas vezes, né, irmãos, muitas vezes nós vamos deparar com uma situação de que tem algum irmão, algum homem envolvido, quando fala homem, homem e mulher, né, irmãos? Envolvido numa situação, e o nosso dever, irmãos, o nosso dever é encaminhar o tal com o espírito de mansidão. O que isso quer dizer, irmãos? Encaminhar o tal com entendimento. Encaminhar o tal com entendimento. É levar ele, irmãos, levar essa pessoa ao entendimento. Levar essa pessoa ao arrependimento. Levar essa pessoa à consciência, irmãos, do que é certo, né? Para ela poder endireitar as veredas, endireitar os seus passos, irmãos. E temos que tomar cuidado com nós mesmos. Para quê? Para não sermos também tentados. Os irmãos já viram uma situação em que alguém peca, e aí vai o cristão lá para orientar, e o cristão ele é tentado a pecar também, irmãos? Ou ele fica tribulado, ou ele não consegue entender a situação e passa por tribulação também? Pode acontecer. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Porque nós não podemos ficar tribulados com as provações que vêm sobre as pessoas. Nós temos que entender quem que age por trás de tudo, irmãos. Nós temos que entender como as coisas funcionam. Então, se alguém cometeu um pecado, quem que agiu ali, irmãos? Foi o Espírito Santo? Não foi. Para o pecado, não. Se a pessoa pecou, quem agiu ali foi o maligno. O Espírito Santo está para quê? Está para fazer a pessoa recobrar o entendimento. E ele vai usar quem? Vai usar o cristão. Então, o cristão ele tem que entender a situação, né, irmãos? Aí diz aqui, ó, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, nós temos que prestar muito bem atenção qual é a carga que nós temos que carregar. Porque muitas vezes, uma pessoa, ela pode incentivar você ou pode te obrigar a carregar uma carga que não é do agrado de Jesus, não, irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. As cargas que nós estamos carregando. Porque o que não é do agrado de Jesus, irmãos, não adianta carregar. Então tem pessoas, por exemplo, o mundo chama aí, né, irmãos, de pessoas tóxicas, né? Já acharam o nome para isso, né? Aquela pessoa que só fala besteira, só fica arrumando presepada e cobra de você algo que não tem que ser cobrado, e te pressiona, e te escraviza, e assim, né, irmãos? É desse jeito. E nós temos que tomar cuidado com isso daí, irmãos, porque o que nós fazemos nada mais é do que o que Jesus também fez. É o que os apóstolos também fizeram. Tem pessoas que elas só querem falar, elas só querem desabafar, mas ela não quer um conselho. As pessoas que querem desabafar, querem falar e não quer um conselho da palavra, que vai falar com o outro, irmãos, que não seja com o cristão. Porque o cristão não está para levar essa carga, irmãos. O cristão não está para comprar a briga de ninguém. E o que as pessoas querem é isso. Compre a minha briga, fique com dó de mim. Olha, fizeram mal para mim, então dá jeito nisso, compra a minha briga. Irmãos, essa pessoa vai ter que aprender primeiramente que ela vai ter que sofrer o dano se ela quiser algo com Jesus. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Ela quer sofrer o dano? O primeiro conselho é esse. Sofre o dano. Não quer sofrer dano. Então, se a pessoa não quer sofrer o dano, como eu sofro, como os irmãos sofrem, então que vai pedir conselho para outro. Vai pedir conselho para outro. De preferência para aqueles macumbeiros que eles falam que são de esquerda, né, irmãos? Porque tem os macumbeiros que falam que são de direita, né? Ah, eu sou de direita, eu só faço bem. Não, é mentira. Que procura aquele, então, que é de esquerda mesmo, que recebe os enxu lá e que faz macumba para comprar a briga deles. Porque com o cristão não vai dar certo isso aí. Porque o cristão ele não pode se contaminar com isso daí. O cristão não pode pecar, irmãos. Então, temos que tomar cuidado para não ser também tentado. A pessoa já está numa situação difícil. Ela quer arrastar o cristão para o lado dela? Não. É o cristão que tem que arrastar essa pessoa para o lado da justiça, para o lado da graça, para o lado de Jesus, irmãos. E essa pessoa tem que entender as coisas para poder sair daquilo. Se ela não quer sair daquilo, que fique sozinha naquilo. Versículo 3, ó. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Então, ajudarmos é obrigação nossa. Por quê? Porque nós não somos nada. Nós somos dependentes de Jesus.
o poder que nós temos vem dele, não vem de nós mesmos. Então não adianta nenhum de nós cruzar o braço e falar assim, eu não vou tomar atitude, eu vou deixar as coisas acontecer. Não, porque nós recebemos um poder e esse poder tem que ser levado adiante. Nós recebemos uma graça e essa graça tem que ser levada adiante. Nós recebemos, irmãos, uma palavra que é pura e verdadeira e essa palavra tem que ser levada adiante. Jesus pregou sempre para uma multidão, poucos creram. Pedro pregou para uma multidão, poucos creram. O apóstolo Paulo, da mesma forma, e assim todos eles. Sempre pregaram para uma multidão, poucos se converteram. Poucos, mas se pregava, se instruía. Quem não quis, não quis, irmãos. Quem não quis, não quis. Mas falta da palavra nunca foi. Aí diz aqui, ó, versículo 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê, irmãos? Vida eterna. Então, o que nós semearmos, nós vamos colher. Se nós semearmos na carne, vamos colher o quê? Corrupção. Se nós semearmos no Espírito, vida eterna. O que nós estamos fazendo? É segundo a carne ou é segundo o Espírito? Ah, é segundo o Espírito. Glória a Jesus. Vai dar tudo certo. O que eu estou fazendo, a obra que eu estou fazendo é segundo a carne? Eu estou tomando as dores dos outros? Eu estou... É como diz, né, irmãos? É como diz a palavra, né? Versículo 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Quer dizer, eu cuido só da minha vida e os outros, cada um cuide da sua. A salvação é individual. Irmãos, eu estou perdido, né? Eu estou perdido porque eu não tenho condições de cuidar da minha própria vida. Eu não sou ninguém. Se eu penso ser alguma coisa, eu não sou nada. Eu não tenho condições de cuidar da minha vida. Eu preciso de Jesus para cuidar da minha vida. E Jesus, ele levantou homens e mulheres para me ajudar. Então, e eu também para ajudar os irmãos. Então, fazemos parte de um corpo. Não tem como fazer vistas grossas, né, para uma dificuldade do irmão. Porém, temos que analisar a dificuldade e saber o que devemos ou não fazer, né, irmãos? O que devemos ou não fazer. Porque o mundo, eles resolvem as coisas do jeito deles, irmãos. Leva um problema para o mundo para ver se eles não resolvem. Resolvem, do jeito deles. Segundo a carne, nós não. Nós é segundo o Espírito. E, irmãos, não tem nada melhor para me ajudar do que o conselho de Deus. É a melhor ajuda que eu posso receber. É um conselho de Deus. Mas o conselho de Deus, muitas vezes, não é bem visto, né, irmãos? Aqui, versículo 9, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé, irmãos? Aqueles que têm a mesma fé. São aqueles da casa de Deus. São os irmãos. Então eu tenho que fazer o bem a todos? Devo fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos o bem a tantas pessoas e esquecemos dos domésticos da fé. Então nós temos que atentar muito para isso, irmãos, porque a igreja de Cristo, ela é necessitada, irmãos. A igreja de Cristo, ela é necessitada. E nós não podemos deixar de olhar para aquele que precisa. Mas o bem tem que ser feito a todos. A palavra fala, não se canse de fazer o bem. Por quê, irmãos? Porque fazer o bem é cansativo. Sabe por que fazer o bem é cansativo, irmãos? Porque não é o bem que o mundo faz, é o bem segundo o que Jesus ensina. É amar os irmãos como ele me ama. Então, ajudar, fazer o bem, irmãos, é muito cansativo. Por quê? Porque além da carne da gente não ser reconhecida, ela vai ser maltratada. Os irmãos entendem isso? Então só consegue continuar fazendo o bem aquele que anda segundo o Espírito. Porque se andar segundo a carne, não vai conseguir. Vai se cansar, irmãos. Porque você vai fazer o bem e vai tomar porretada. Vai fazer o bem e vai tomar outra. E vai fazer o bem e vai tomar. E vai fazer o bem e vai levar, irmãos. É a vida inteira assim. É você fazendo o bem e sendo maltratado. Vai ser desse jeito. Só não é maltratado. Só não é, irmãos, injustiçado no reino de Deus quem não faz nada. Pensem nisso. Ah, eu nunca fui injustiçado no reino de Deus. Nunca fez nada. Nunca fez nada. Nunca moveu uma palha para fazer nada. Por isso que nunca foi. Porque se propor a fazer, vai ser, irmãos. Vai ser injustiçado. Você vai fazer o bem e vão falar mal de você. Você vai fazer o bem e vão te puxar rasteira. É assim. Por que é assim? Porque o maligno, ele está atento a tudo. O maligno está atento a tudo, irmãos. A tudo e a todos. Ele não descansa. O maligno não dorme. O maligno ele só descansou no 7º dia, né, irmãos? Só para quê? Para pôr um fardo pesado nas costas daquele que não consegue cumprir aquilo. Então ele fez. Mas hoje ele não descansa mais.
Hoje ele trabalha todos os dias para derrubar o cristão, para acabar com a vida do cristão. Então, irmãos, quer parecer como cristão? Começa a trabalhar, começa a fazer, começa a olhar as necessidades e suprir elas para você ver o quanto de luta que vai ter. E vai ter que, não vai poder se cansar de fazer o bem, vai ter que continuar fazendo, né, irmãos? Aqui 1 Pedro capítulo 5, vou ler do 1 em diante aqui, irmãos. O título aqui, irmãos, os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Olha que coisa. O versículo 1 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles. Aqui Pedro dizendo, né, irmãos? E testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos a quem, irmãos? Uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então ele orienta aqui os presbíteros, os anciãos, ele orienta aqui, irmãos, os presbíteros, ele orienta aqui os jovens, né? Os jovens, e orienta a igreja toda. Então, irmãos, fundamental para todos nós, né? Fundamental para todos nós. Temos que, versículo 5, né? Ó, semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Aonde, irmãos? No mundo. Então ele está dizendo aqui que no mundo inteiro tem irmãos. E que esses irmãos que estão na mesma fé, que têm as suas vidas estruturadas nas palavras de Jesus, esses irmãos, eles passam por todas as aflições que nós passamos, irmãos. Então, quando eu tiver com uma tribulação grande, eu tenho que entender que em algum lugar do mundo vai ter irmão passando por isso também. Então, aflições todos passam. Todos passam por aflições, todos passam por luta. Mas nós temos que ser sujeitos uns aos outros. Por quê, irmãos? Porque a ajuda vai vir da igreja, irmãos. A ajuda não vai vir do mundo. A ajuda espiritual não vai vir do mundo. Do mundo nós podemos receber muita ajuda financeira, podemos receber ajuda braçal. Mas, irmãos, espiritual é da igreja. O Espírito Santo não vai usar uma pessoa do mundo para ajudar o cristão, irmãos. Quem usa pessoas do mundo é o diabo. Jesus não habita no mesmo lugar do diabo. Jesus não usa pessoas que não servem a ele. Não tem isso, não existe isso, irmãos. A pessoa pode até surgir nela, pode até surgir na pessoa uma vontade de ajudar o cristão. Pode, por que não, irmãos? Pode aparecer, surgir uma vontade de ajudar o cristão e essa pessoa ir lá e ajudar financeiramente, serviço braçal. Ela pode fazer, irmãos. Pode, sem problema nenhum. Mas pode ter certeza que Jesus, ele não está nisso daí, irmãos. Não está. Porque o diabo ele faz o bem e ele faz o mal. Isso aí muitas vezes vem para confundir o cristão. Para o cristão achar que a pessoa também foi usada por Deus. Para achar que a pessoa também tem a Deus. Achar que a pessoa não é de tudo ruim. Irmãos, só existe duas situações para o ser humano. Ou ele está salvo em Cristo, ou ele está condenado com o mundo. Não tem terceira. Não tem aquela pessoa que está menos perdida. Aquela pessoa que está menos condenada. Não tem aquela pessoa que está menos salva. Não, ou a pessoa está salva, ela está condenada. Salvação é só por Jesus. Condenação é para todo aquele que não creu nele. Todo aquele que não creu na sua palavra. Todo aquele que não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas, porque elas serão reprovadas pela luz. Isso é uma certeza que nós temos que ter. Eu posso dizer para os irmãos que durante a minha vida, eu recebi muita ajuda de pessoas que não têm a Jesus. E sem problema nenhum. Mas jamais a minha mente vai estar confundida a ponto de eu pôr na balança entre essas pessoas que tanto me ajudaram e os irmãos. Porque se me faltar entendimento, eu posso pensar assim, me ajudou mais que os irmãos. Irmãos, lógico que se pegar uma pessoa do mundo que está bem financeiramente e essa pessoa sentir de me ajudar, e ela me ajudou no passado, irmãos, se os irmãos não têm condições, não vão ajudar mesmo. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí são coisas terrenas, são coisas que passam, que vão passar.
O nosso negócio é espiritual. Espiritual. Jamais eu fui ajudado espiritualmente por alguém do mundo. Jamais. Jamais. Não tem como isso daí, irmãos. É impossível isso daí. Ah, mas a pessoa dá bons conselhos. Irmãos, o diabo também dá bons conselhos. Também dá bons conselhos. Quando ele chegou para Jesus, Jesus tinha ficado 40 dias sem comer. E ele estava com fome. E o diabo deu um bom conselho para ele. Transforma essa pedra em pão e coma. Mata a sua fome. E Jesus não ouviu esse bom conselho. Foi lá e rebateu ele. Entendeu, irmãos? Porque senão ele ia cair. Com bom conselho e tudo. Ia cair. Porque para a carne de Jesus, aqui não era um bom conselho. Para quem está com fome, chega um maligno. Ah, você tem poder. Transforma em pão e come. Olha. Nós não andamos na carne, irmãos. Nós andamos em espírito. Por isso que a nossa ajuda, ela é primeiramente espiritual. Primeiramente, irmãos. Se nós pensamos em ajudar alguém, primeiramente, espiritual. Porque as pessoas precisam sair das mãos do maligno. Elas precisam. E aí, irmãos, vamos aqui em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Aqui vai falar, irmãos, eu vou ler aqui para os irmãos, versículo 1, irmãos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui está falando, irmãos, quando o povo foi tirado do Egito e passou pelo mar e foi levado ao deserto. E aí vem dizendo aqui, né, ó, que todos eles passaram pela nuvem. Então tinha uma nuvem que guiava eles de dia e à noite também eles eram guiados por uma coluna de fogo, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 3, versículo 2, né, ó. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quer dizer, passaram por aquilo, né? E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem, irmãos? Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Versículo 6, ó. Essas coisas foram-nos feitas em que, irmãos? Figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então o apóstolo Paulo aqui está usando dessa questão aí, que aconteceu com os antigos, lá no deserto, quando foram tirados do Egito, que passaram pelo mar, né? Passaram pela lei lá, foram batizados tanto na lei como no mar, e ali eles bebiam de uma água que saía da rocha, ali eles comiam do maná, não é, irmãos? E tudo isso o apóstolo Paulo faz para quê, irmãos? Para conduzir as pessoas a Cristo. Para as pessoas conseguirem entender, irmãos. Porque se nós hoje, nós vamos lá e olhamos tudo o que aconteceu ali, nós conseguimos entender muito bem a diferença daquele Senhor com Jesus. Do que aconteceu lá e com Jesus. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 6. Essas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia, 23 mil. Então o povo lá foi tentado, foram tentados, pecaram, e assim eles tentaram o Senhor lá, e o Senhor fulminou eles no deserto, né, irmãos? Fulminou. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 9, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Então, pereceram pelas serpentes, por quê? Porque eles queriam comida, não tinha, reclamaram de falta de água, falta de comida, e foi enviada a eles serpentes ardentes para matar eles, e as serpentes matou boa parte deles, e aí o próprio Senhor mandou eles fazer uma serpente de metal e se prostrar a ela, idolatrar ela, e eles idolatraram mesmo, e morreram também por isso, e aí vai, né, irmãos? Versículo 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram, por quê, irmãos? Pelo destruidor. Lá tinha um anjo destruidor, né, irmãos? O anjo destruidor matou também meio mundo de gente. Então toda essa destruição está lá no Antigo Testamento. Versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura. E estão escritas, para quê, irmãos? Para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Que Deus é esse, irmãos? Jesus. Então, fiel é Deus, fiel é Jesus. Então, se lá, no Antigo Testamento, irmãos, houve tentação sobre os seres humanos ali, sobre os homens e mulheres, e eles caíram, eles morreram. Conosco, hoje é diferente. Hoje, o tentador, ele existe, o diabo, ele existe, ele vai lançar tribulações, tentações contra nossas vidas. Mas fiel é Jesus, que ao contrário daquele Senhor, ele dá o escape para a gente poder suportar as tentações e seguir adiante. Se aquele povo no deserto tivesse recebido o escape, ou que fosse um copo de água, não tinha murmurado como murmuraram, irmãos. Então, o cristão hoje tem que levantar as mãos para o alto e agradecer a Jesus,
Porque ele foi lá e pagou o preço pelas nossas transgressões, justificou cada um de nós e nos dá o escape no momento que o maligno parte para cima e quer nos derrubar, irmãos. Então, isso é muito bom, irmãos, para cada um de nós, né? Versículo 13, ó. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Lá no Salmo 78, depois os irmãos leem lá, no Salmo 78 vai estar uma resumida de tudo isso aqui que aconteceu ali, irmãos. Como o povo, né, passou por tudo isso daqui e pereceram, né? E Jesus, irmãos, Jesus é maravilhoso em nossas vidas, irmãos. Nós temos muito que agradecer a Ele, amém? Vamos orar, agradecer a Jesus. Em nome de Jesus. Senhor